Eu acho que é oportuno agora, na sequência aí, nós ouvirmos a Clarice Ferraz, né? Não apenas porque é a mulher presente aqui, tem toda a precedência, como sempre, mas a Clarice tem demonstrado que tem coisas importantes para colocar, para a abertura dos debates em torno dessa questão. Clarice Ferraz, do Ilumina, também nos honra muito com a presença. Boa tarde a todos, muito obrigada. Eu me sinto muito honrada, Vivaldi, de estar aqui nessa mesa formada por pessoas tão brilhantes e com um papel histórico tão relevante para esse país. Então, muito me honra estar aqui. Eu agradeço e fico feliz de poder colaborar. Então, antes de mais nada, o que eu venho fazendo, né, ao longo, dentro do Ilumina, o que a gente procura fazer? O que o Ilumina sempre fez. Então, me juntei e me somei aos meus colegas para defender o papel do setor elétrico, como estou vendo aqui também Renato Queiroz, Olga, Simbalista, meus brilhantes colegas. Então, o que a gente está fazendo? Contextualizando isso como um pilar essencial para que haja desenvolvimento nacional. Então, a gente vê muitas iniciativas de neoindustrialização ou falando de Brasil, economia verde, e uma coisa sem ancoragem, sem estar presa no nosso território, sem estar olhando para os nossos recursos, importando tecnologia, destruindo o nosso CEPEL, que é quem produz a nossa tecnologia, né? Tecnologia com soberania. Quem é que sabe produzir melhor, desenvolver melhor uma tecnologia para explorar os recursos que detém? Quem está manejando esses recursos, né? Então, a Eletrobras, e a gente fala muito hoje em dia de quê? Inovação, conectividade, essas coisas. E quando se fez mais inovação aqui nesse país foi justamente na época do trabalhismo, né, que nos deixou justamente essa herança, né, nossas grandes empresas de energia que estruturaram todo o nosso desenvolvimento. O Brasil se urbanizou e se industrializou a partir da sua base energética estruturada e consolidada. Dentro da engenharia nacional, como vocês sabem melhor do que eu, que se desenvolveram as turbinas aqui no Brasil, a maior linha de transmissão e tudo isso. Então, nós não estamos começando do zero, né? Teve gente aqui que ainda assistiu um bom começo, quer dizer, do nada se construiu e se capacitou recursos para que se desenvolvesse conhecimento, tecnologia, e depois isso no território virar instrumento, né, o sangue da nossa economia. A gente dá um salto agora no tempo, mas o projeto é o mesmo. A gente precisa de soberania energética, isso é essencial. A gente sabe que soberania energética é uma coisa de segurança nacional e de soberania nacional, portanto, né? Agora a gente vem falando, e eu venho trazendo mais, é a alteração desse caráter do que é segurança energética hoje em dia. Porque o que é segurança energética hoje em dia? É ter energia em meio a esse caos climático, né? É ter energia a preço acessível, onde os preços estão super altos. Pobreza energética é uma realidade na Europa. Temos Itália, né, e vários outros países com mais de 50% da população pagando tarifas subsidiadas. Não é projeto de nação, não é? O que a gente quer é estruturar esse setor para que ele faça o que ele fez antes, entregue energia abundante para o desenvolvimento e a um preço competitivo. Isso hoje em dia é um pouco diferente, não é a era do petróleo e não é só mais a grande hidrelétrica, porque realmente estamos muito fragilizados, ambientalmente falando. Mas temos muitos recursos e, sobretudo, né, o ganho, né, a gente estamos na década da eficiência energética, um parêntese, né, pela Agência Internacional de Energia, que se não houver um grande aumento de eficiência, na verdade, não dá tempo de se atingir nenhum desses objetivos que é colocado. Então, o grande, extraordinário salto de eficiência energética que foi dado aqui era o quê? Foi justamente, na época, o desenvolvimento da hidroeletricidade, fator de carga altíssimo, sem perda, e a integração do território, que permitiu a integração das diferentes bacias e, com isso, um ganho de eficiência do uso do recurso energético de cada rio, de cada bacia desse país. A fragmentação desse projeto nacional, que está contido no PL 414, que tramita nesse momento, diz que, né, adora falar que é a liberdade, cada um escolhe sua distribuidora, compra de quem quer, muito bonito, muito moderno, né? Mas o que ele faz? Na década da eficiência energética, ele sabota, né, o instrumento de conexão que nos trouxe o maior ganho de eficiência energética já visto nesse país, que foi a integração das bacias, que contou como uma Itaipu Nova no meio do Brasil,
quando se criou Furnas. Né? A gente está aqui justamente reunido para falar, né, muito de Furnas hoje, inclusive. Não é? Então, se a gente está falando de eficiência energética, a gente está falando, cuidado que está perto do colapso, utiliza bem o seu recurso natural, usa o recurso com inteligência, preserva o meio ambiente, eu vou jogar fora esse ganho de eficiência? Eu vou deixar que cada um opere seu reservatório como quiser, prejudicando o país dessa maneira? Isso é inconstitucional, não é? Porque nos traz grande prejuízo. Artigo 173. Exato. Né? Então, é isso que a gente está colocando aqui. Né? Não pode, é proibido. E por N razões que a gente aqui avança, isso é muito ruim. Não é? E por que é muito ruim? Porque o que a gente está vendo nessa questão da transição energética, que é colocada de uma série de maneiras. Né? Mas o objetivo final é, precisamos descarbonizar porque temos um problema de emissões poluentes. Então, o Brasil, na verdade, se a gente sabe tirar partido disso, tá bom. Porque a nossa base é muito limpa. Eu tive a honra de abrir a Conferência Internacional Brasil-Noruega há 2 semanas, e um desafio muito grande, estou falando com um público de 2 países petroleiros, mas por que havia o espaço para a minha fala? Por que fui chamada para abrir essa conferência tão importante? Porque todo mundo sabe que é urgente e que a gente tem que abrir para outras coisas. Agora, este abrir para outras coisas não é o que vem acontecendo aqui. Não é, justamente, eólica arrasando o semiárido nordestino, não é? Desequilibrando o sistema, deixando a hidrelétrica fora do jogo, a hidrelétrica que é altamente eficiente, né? 90% mais, né, de eficiência, e a gente botando essas fontes que, ok, muito bem, muito bom, mas um painel feito na China, o balanço dele de emissões muito ruim. Então, a gente coloca o que é necessário. A gente não faz essa coisa que está sendo feita, ele avança pelo mercado livre, é porque o empreendedor quer. Mas o interesse do empreendedor não pode, né, ser mais respeitado e ter primazia sobre o interesse coletivo, que é outra coisa que é proibido pelo nosso ordenamento jurídico. E é isso que vem acontecendo. Né? Então, o que a gente vê? Eólica e solar. É bom num certo limite. É bom para todo mundo igual? Não, nós somos hidrelétricos. Né? A gente tem que, sobretudo, valorizar o nosso perfil hidrelétrico. É para ampliar? Provavelmente não, mas é para a gente tirar o melhor partido daquilo que existe aqui agora. É valorizar ao máximo a hidrelétrica. Não deixá-la a serviço de trazer estabilidade para uma coisa que cresce sem planejamento, né? Sem, na verdade, grandes... O solar, então, nem se fala, conteúdo local ou qualquer desenvolvimento tecnológico maior, e essa coisa está avançando. Então, além da gente ter uma tarifa mais cara, que aumenta os nossos gastos, né, indiretamente também, porque nós financiamos a tarifa social, o que a gente vai ver, e aí o Mercado Livre vai pagar, e tem gente tomando susto, porque eu soube de uma comercializadora que os clientes dela não estavam preparados para isso, é que o que vem aumentando agora é encargo de segurança do sistema. É outra conta que todo mundo paga. Só que essa o Mercado Livre também vai pagar. O que é o encargo de segurança do sistema? É tudo aquilo que não está sendo remunerado. É justamente a frequência que eu preciso garantir. É deixar a hidrelétrica parada para depois ela entrar para balancear. Então, não olhem só para a CDE. Né, o impostômetro, né, os encargos. Olhem para o encargo de segurança do sistema, como ele está avançando e como pode ser uma das maiores contas que pode existir. O avanço dessas fontes não é adequado à nossa estrutura de mercado atual. Isso aqui é um pouquinho mais técnico nessa parte de mercado, mas eu acho que seria muito, muito interessante a gente discutir um pouquinho disso, porque o que a gente fez lá atrás? Né? Esses projetos de mercado é 20, 30 anos lá atrás. Então, a gente faz assim... Bom, todo mundo está integrado, a gente vai despachar do mais barato para o mais caro, e aí, no final, então, eu precifico e remunero todo mundo, o mais barato vai ser recompensado. Então, a gente fala que é a remuneração pelo custo marginal. Isso, né, quando era pouquinho e tudo, então, isso ainda mais ou menos funcionava. O nosso mercado livre era uma coisa pequena. Né? Quando isso vai crescendo, o custo marginal agora, qual é a última planta que entra hoje em dia? Né? A gente tem períodos de grande abundância, vai ter muita eólica, muita solar, vai estar tudo. Então, esse preço a gente vê em mercados, muitas vezes, 0 ou negativo. Mas há o extremo oposto, quando eu estou no momento de escassez. Qual é o preço? O preço é infinito.
O preço é o preço teto que o mercado colocar, porque não há. Então, o que a gente tem? Um período com abundância de energia, onde a última unidade que eu vou despachar é eólica, que não me custa nada. Custo marginal é zero. Fica zero o preço do mercado. Como é que eu vou remunerar um investimento se eu estou vendendo a zero? Se, às vezes, é preço negativo. Né? Então, um custo marginal inferior, né, à necessidade de remuneração do investimento. Então, o investidor fala, não posso entrar aí. Ou eu vou entrar aí pegando já uma coisa certinha, subvencionada, alguma coisa assim que ele vai fazer. Mas, então, a gente tem operado num modelo que dá preço errado. Porque ou o preço é zero, ou o preço é infinito. Como é que eu vou ancorar um desenvolvimento industrial? Como é que um comerciante vai poder estruturar seu negócio? Tem padaria que o consumo energético é 20%, 30%, 40% do custo de produção. Se ele não sabe qual vai ser o preço dele, como é que ele pode botar preço no produto dele? Como é que ele sabe que a operação dele é viável? Coisas assim, coisas muito básicas. Né? Então, esse modelo de mercado está sendo reformado no mundo inteiro por essa questão de precificação das renováveis, que não dá preço. E aí, o que se cria? Não, então ninguém mexe no mercado de energia. Mas, então, vai criar um mercado de capacidade, vai criar um mercado de serviços ancilares, vai criar um monte de coisa por fora. E tem um monte de segurador assegurando cada um desses produtos aqui que eu estou falando. Por isso, nossa conta também não fecha. Essa financiarização e essa diversificação desses produtos, somos nós que estamos pagando. Somos nós que estamos cobrindo esse risco. Né? Então, são ineficiências desse processo. Se lá atrás, teoricamente, fazia algum sentido, porque realmente a ponta era um despacho termoelétrico, você tinha um custo de combustível, então isso não seria zero, você daria preço, inclusive incentivaria mais gente a entrar, hoje em dia a gente não está conseguindo mais. E isso precisa ser enfrentado. E tem essa grande discussão aqui de PL 414, vamos todo mundo para o mercado livre, e não há uma palavra das autoridades que nos alertem, olha, mas não pode ser aquele modelo de mercado de antigamente, porque está tendo uma revolução tecnológica, porque tem tecnologia aqui que ora tem e ora não tem. Então, eu não consigo ter estabilidade de preço, que é uma questão importante para a economia, para a população brasileira. O acesso à energia determina o nosso grau de civilização. Se vai ter gente com acesso a frio, se vai ter gente morrendo, infartando e tendo AVC com onda de calor, se o povo vai estar louco, violento na rua, porque a onda de calor faz isso também, acidente de carro, leiam os impactos sobre a saúde, é altamente perturbador, entendeu? E a gente está aqui, o quê? Tentando estruturar a sociedade para lidar com o quê? Com as adaptações necessárias a essas ondas de calor, a esse clima. Então, é o quê? É um setor elétrico mais resiliente. São tecnologias que lidam melhor, né, com essas amplitudes maiores climáticas. A gente tem que, sim, falar de enterramento de cabo, porque, além dos ventos, tem uma questão térmica. Né? Embaixo, a gente está numa inércia térmica melhor. Então, são questões que a gente deveria estar desenvolvendo com nossa tecnologia, que a gente devia estar trabalhando aqui. Eu estou participando também de um projeto que traz o desenvolvimento, é ligado também ao desenvolvimento rural. E passa o quê? Né, pela primeira vez, se olhando que sem energia não há desenvolvimento rural, porque não há acesso à água, porque não há acesso a frio para guardar o alimento. Então, ainda que você faça uma política para o pequeno, se a rede, se o nosso sistema não está resiliente, não está integrado, isso tudo vai se perder lá na ponta. Porque a energia precisa ser de qualidade. Pergunta lá, né, os professores da Universidade do Amazonas, chegou luz para todos, mas chega muito pouquinho, chega falhando. Não dá para sustentar uma atividade produtiva. Não dá para ter regularidade de consumo. A gente tem que voltar para esse projeto original da Eletrobras, que é energizar esse país, eletrificar, reunir, né, trazer esse projeto de nação. Isso é projeto de sociedade. A gente tem que ter acesso à energia para ter qualidade de vida. Não adianta falar, eu quero evitar êxodo rural. O pessoal está no semiárido, está com 60 graus. Se a gente quer dar condição para isso, esse pessoal tem que ter acesso à energia. Mesma coisa aqui, nos centros urbanos, as pessoas nas comunidades, pipoco toda hora de transformador, o pessoal ficando sem ar-condicionado, idosos sem poder se refrigerar, pode morrer. Não é? Então, é muito importante, eu fico muito feliz que nós estejamos aqui reunidos, porque essa é uma pauta que é a pauta das nossas vidas. É a pauta do futuro do Brasil.
O Brasil começou a ser Brasil a partir de vocês, dos engenheiros que desenvolveram esse brilhante setor elétrico, com originalidade, com inovação, olhando para dentro. Todas essas conversas decoloniais, isso era a mente avançada e inovadora dos engenheiros, né, que conceberam a Eletrobras e esse projeto de setor elétrico, que nos possibilitaram. Sem isso não teria sido possível. Sem isso a gente não teria nada de desenvolvimento industrial. O Brasil seria outra coisa. E eu tenho medo que a gente descubra o que virá a ser isso, né, se a gente realmente não conseguir reverter essa situação. Então, eu acho que eu vou parando aqui nesse primeiro momento, para depois a gente abrir para discussões, mas eu acho que é fundamental que a gente realmente reúna forças, que a gente se comunique e que a população também possa entender que, assim como a gente entende que a Eletrobras é nossa, a Eletrobras é dela, né, que é do povo brasileiro, que está a serviço de um projeto que quer gerar emprego, que quer que as pessoas vivam com dignidade, que se eduquem. Né? Tinha um projeto era uma coisa, né, tão positiva, e a gente vê os jovens hoje em dia, eu sou professora, é muito triste você não ter uma perspectiva justamente de desenvolvimento, você não ter uma perspectiva positiva de estamos juntos. Né? As mudanças são muito bruscas, é muito apertado, o mundo está muito complicado, tem guerra para todo lado, mas estamos juntos, estamos em torno de um projeto nacional que olha para o seu povo, que vai olhar para quem está passando fome e sede e quem não tem energia. A gente tem que fazer isso, isso é uma proposta federadora. Daqui também parte o nosso futuro político, não é? Porque de austeridade, de mau serviço, e essa coisa de desacreditar, né, do provedor, o Estado, isso não nos reúne. Né? Tem que voltar, então, para uma construção e fortalecimento da democracia. Acho que, antes de tudo, a gente está numa crise democrática muito profunda. E é isso que a gente aqui reunido também ajuda a combater. Eu agradeço muito, então, essa chance. Obrigada. A Olga Sibalista, a doutora Olga Sibalista, por favor. Eu me senti... Bom, antes de tudo, obrigada, deputado constituinte. É uma grande honra estar aqui hoje, nesse momento. Eu não pretendia falar, mas fui instigada pelas digitais dos povos do hemisfério norte. E essas digitais nunca foram tão usadas como no setor nuclear. O setor nuclear brasileiro, ela começou a ficar explícita no governo Carter, que boicotou o fornecimento de combustível nuclear para o Brasil, de Angra 1, e foi inclusive, o ex-presidente da Eletronuclear, que tinha um agente da CIA que morava no andar inferior do prédio dele e que monitorava todos os seus passos. E ele foi tirado da Eletronuclear no âmbito desse pacote da Lava Jato, por um desenvolvimento tecnológico que ele estava fazendo junto com um grupo do interior de São Paulo, de uma turbina para funcionar no leito dos rios. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte: o nuclear, com essa guerra da Ucrânia, ele passou a ter um papel diferente, um papel eminentemente estratégico. E quem levantou essa bandeira recentemente foram os Estados Unidos, que tomaram a frente da guerra da Ucrânia, impuseram sanções em todos os segmentos, porém, provavelmente aqui nesse ambiente ninguém saiba, teve um segmento que ficou fora, que foi o combustível nuclear. Por quê? Porque os Estados Unidos têm 95 usinas nucleares em operação, é o maior parque gerador nuclear, mas como
fazem parte dessa economia de mercado, eles viram que produzir combustível domesticamente era muito caro. A Rússia estava vendendo muito barato, Cazaquistão, Canadá, e passaram a comprar 100% do combustível nuclear no exterior. E sendo que Rússia e Cazaquistão, urânio já enriquecido e, evidentemente, fora do embargo imposto para os demais combustíveis. Os americanos agora acordaram, estão arduamente refazendo o programa nuclear deles, visando a independência total. Já conseguiram, em meses, fazer enriquecimento de urânio à base de laser, coisa que ninguém fez ainda, mas viram a importância estratégica disso para si e para o restante. Angra 3 sofreu diretamente essas digitais do hemisfério norte. Ela é irmã gêmea de Angra 2, e aqui foi citado o racionamento de 2001. Esse racionamento ele não foi estendido a corte de energia, que seria um blackout, porque Angra 2 entrou em operação naquele ano, lá no topo, com 1.350 megawatts. Angra 3 vai entrar com 1.450. O valor da tarifa tem que ser pensada a forma de calcular e de repassar ao consumidor. Mas fechar o carro-chefe de um programa nuclear significa fechar todas as outras portas. É uma questão estratégica que o país não deveria abrir mão. Muito obrigada e desculpe a interrupção. Então, eu gostaria também de me despedir, agradecendo pela atenção, pela oportunidade, pela honra de compor tão nobre mesa. E lembrar assim, que, quando a gente conseguiu ter as coisas nesse país, foi justamente com ousadia, não é justamente sem medo, né, ou sem se submeter, né, justamente com ousadia, desenvolvendo, né, a tecnologia própria e soberana. Foi quando o Brasil teve ousadia, quando o governo Lula justamente teve a ousadia de desenvolver o pré-sal, que essa pujança veio agora mais recentemente. Então, acho que é lembrar, né, que, quando a gente tem ousadia e um pensamento soberano, a gente consegue se estruturar. E aí isso passa pelo quê? Pela volta do protagonismo da engenharia, mas a engenharia que faz análise de ciclo de vida, como lembrou Arthur, que olha para o meio ambiente. Mas é o protagonismo da engenharia, não pode ser dos economistas, muito menos dos financistas. E eu digo isso porque sou uma economista e tenho aprendido muito, inclusive no Clube de Engenharia, um dos raros fóruns onde se debate verdadeiramente qual é o impacto da entrada massiva de novas energias renováveis, que são variáveis, intermitentes e imprevisíveis. Eu aprendi muitíssimo com o seminário de vocês, que está no YouTube, né? E assim a gente vai. E, claro, eu também tenho o privilégio de perturbar algumas pessoas muito brilhantes que me ajudam a complementar a minha formação. Mas, então, nessa valorização e nessa necessidade, o que a gente quer? A gente quer a volta do protagonismo da engenharia, sim, uma engenharia nacional que tenha um pensamento soberano, porque é através daqui da engenharia que a gente tem a indústria, que a gente desenvolve as novas coisas, que a gente se ancora, que a gente cria emprego e que a gente sai dessa armadilha, né, que fala que o Brasil não consegue sair da armadilha da renda média, porque não tem emprego de qualidade. Quando a gente desenvolve nossas tecnologias, as nossas soluções de engenharia, isso vem junto. Então, a gente viu as trajetórias profissionais desses engenheiros brilhantes que estão aqui, formação ao longo do tempo, dentro de uma empresa, entendendo como ela funciona e como as necessidades também evoluem ao longo do tempo. Então, é isso, a gente se apropriar disso, né, e a gente voltar a ter ousadia, né, e propostas federadoras discutindo futuros possíveis. Né, porque não é possível. Não acho que a gente deva ter medo desse embate e que a luta é muito difícil. Todo mundo aqui sabe. Né, a gente sabe, sobretudo os eletricitários que estão nessa luta há tantos anos. Porque muito pior será, né, o que vai acontecer se nós perdermos essa luta.
E, sobretudo, se a gente se conformar com isso. Aí é o fim, aí é Brasil colônia, numa outra modalidade e numa terra arrasada, não é brincadeira. A gente tem que ser sociedade que se ampara e que se ajuda, o mundo está difícil. Vamos para um projeto positivo, que é federador, que se desenvolve e que respeita o meio ambiente. É daqui que pode sair isso, eu acredito nisso sinceramente, por isso que eu estou aqui. Muito obrigada. Obrigado.